Segue o camarada lá no Instagram, que o cara é muito gente boa. O canal dele é o Química 10 lá, ó. Gente finesse. Ah, isso aí, isso aí, isso aí. Legal. Valeu. Isso aí, ó. Química 10 com Gustavo Pinheiro. Olha o Obis. Olha o Obis, menino. Eita, nós. Tudo gente boa. Se inscreve lá, isso aí. Show de bola. Gente finíssima, gente finíssima. Olha o Obis, muito bom. Valeu, Gustavão. Bom, ô Henrique, podemos começar, Henrique? Já está na hora? Ah, massa. Aí, se precisar, vai chegando alguém e a gente vai fazendo. Beleza, beleza. Olha só. Bom, gente, o primeiro, mil desculpas aí pela semana passada. A gente teve aquele percalço da internet e foi, pô, eu fiquei frustradão porque já tinha dado uma aula antes e depois fui fazer a aula de vocês e deu tudo errado e a internet não funcionou. E pra você ter ideia, o cara só veio consertar a internet hoje. Então, por pouco a gente não tinha hoje também, porque o cara ainda não tinha consertado a internet, tá? Mas vamos lá. Olha só. Nós tínhamos falado uma primeira parte da termodinâmica. E a primeira parte da termodinâmica que nós tínhamos falado foi só o estudo dos gases, tá? Na verdade, o estudo dos gases é pré-requisito para poder estudar a termodinâmica. Então, a gente fala de gases, os meus amigos lá da química também falam de gases, com um foco um pouco diferente. A gente tem um foco muito na análise gráfica e também um pouco na parte analítica, né, a parte de conta, mas depois a gente vai para a termodinâmica, que é onde a coisa de fato interessa. Quando a gente fala em termodinâmica, pessoal, qual o grande objetivo nosso? O grande objetivo nosso é você estudar a máquina térmica e a máquina frigorífica. E aonde o Enem já fez várias questões sobre esses assuntos, e vou ser bem sincero, foram questões relativamente fáceis. As questões de máquina térmica, questões de máquina frigorífica, foram questões relativamente simples em relação ao que tem sido cobrado aí na prova do ano passado, do ano retrasado, que foram provas muito trabalhosas. E essas questões desse assunto não são trabalhosas, são questões curtas, são questões fáceis, questões que eram para o aluno, assim, não errar. Lá na lista que eu botei na salinha, lá na salinha do curso, tem o material todo direitinho, de termodinâmica, organizadinho, tem o resumo, tem tudo direitinho, beleza? Bom, então, o que acontece? Quando a gente fala em máquina térmica ou máquina frigorífica, a gente está querendo, na verdade, misturar as coisas. Como assim, professor? A gente está querendo misturar calor com mecânica. A gente está querendo misturar calor com mecânica. Transformar energia térmica em energia mecânica ou transformar energia mecânica em energia térmica, tá? Então, essa transformação de energia térmica em mecânica, energia mecânica, energia térmica, está associado aí à termodinâmica, está associado às máquinas térmicas e frigoríficas, beleza? Bom, para a gente poder começar a entender esse assunto, nós vamos começar falando qual é a ideia básica das leis da termodinâmica, tá bom? Então ele fala aqui, ó, a termodinâmica é o estudo das relações entre as quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados num processo físico, envolvendo um corpo e o resto do universo, que denominamos meio exterior. Então é assim, ó, você tem um gás, esse gás vai receber um calor. Quando esse gás recebe o calor, ele tem a capacidade de movimentar esse êmbolo para cima, empurrando essa tampa para cima. Então repara, olha só, ele recebeu o calor e aquele calor foi transformado em movimento. Se o calor foi transformado em movimento, automaticamente nós temos o quê, pessoal? Uma transformação de calor em trabalho mecânico, em energia mecânica, tá bem? E aí, ó, o gás, ao receber calor do meio exterior, desse meio exterior, realiza trabalho sobre esse meio. Como assim, professor? Ao receber o calor daqui de fora, empurra isso aqui para cima, empurra esse exterior para fora, realiza trabalho sobre o meio exterior, beleza?
Então, essa é a ideia da termodinâmica. Bom, quando a gente fala em calcular o trabalho, a gente começa calculando o trabalho pela forma mais simples. Qual é a forma mais simples? Lembrando da mecânica, trabalho seria força vezes deslocamento. Só que tem um detalhe aí. Quando a gente fala que trabalho é força vezes deslocamento, nós temos que lembrar de um pequeno porém. Nós temos que lembrar que a força tem que ser constante. E aí, olha só que interessante. Repara, ó, se eu tiver uma transformação isobárica, para quem estava na aula passada, transformação isobárica é aquela transformação a pressão constante, tá? Então ele fala assim, ó, o êmbolo pode se movimentar livremente e sobre ele há um peso de massa m. Então aqui eu tenho um peso de massa m e o êmbolo prendendo gás aqui dentro. O êmbolo prendendo gás aqui dentro. Beleza. Caso o gás receba calor, pode receber ou pode perder, vamos supor que vai receber calor. A transformação sofrida pelo gás será a pressão constante. Sim, porque ó, se ele receber calor aqui, se essa tampa escorrega livremente, é uma transformação isobárica. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Vai fornecendo calor para o gás vai empurrando a tampa, vai ter uma força empurrando a tampa. Uma força, um deslocamento, você vai ter um trabalho. Então, você vai ter uma força empurrando a tampa até um determinado ponto. Então, você tem uma força e um deslocamento. Só que quando a gente trabalha com gases, nós não usamos força, nós usamos pressão, né? Até que deslocamento, nós não usamos deslocamento, nós usamos volume. Será que dá para adequar a fórmula força vezes deslocamento para essa situação gasosa, vamos dizer assim? Dá. Olha só que interessante. A gente sabe que o trabalho é a força vezes deslocamento. Beleza. No caso aqui, pessoal, essa força seria igual ao peso da massa da tampa mais a massa desse objeto. Então, a força seria igual ao peso proporcionado pela massa do êmbolo mais a massa do objeto. Tá bem? Bom, aí, o que acontece? Você vai mais a pressão atmosférica, tá, pessoal? Porque ainda tem a pressão atmosférica aqui em cima. Então, repara, trabalho é força e deslocamento. Pressão é força sobre área. Eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte, força é pressão vezes área. Então, olha só, Henrique, olha só. Eu vou pegar no lugar de força e vou botar pressão vezes área. Opa, botar pressão vezes área. Então, fica assim, ó, trabalho, pressão vezes área vezes D. Mas aí, cara, lembra lá da matemática. Uma área vezes uma altura, porque o D foi uma altura. Tá? Então, uma área vezes uma altura foi exatamente a variação do volume. A área vezes a altura, essa parte aqui é exatamente o ΔV, o quanto o volume mudou. No caso aqui, o volume aumentou, certo? Então, observa, eu posso trocar isso aqui e botar trabalho igual a P ΔV, ou trabalho igual a P vezes V2 menos V1. Trabalho igual a P vezes V2 menos V1. Beleza, meninos? Repara, olha só, Emanuele, Henrique, presta atenção. Ó, se o volume final for maior que o volume inicial, o ΔV é positivo e o trabalho é positivo. Isto é, toda vez que eu tenho uma expansão, o trabalho é positivo. E se fosse ao contrário, o trabalho seria, eu vim daqui para cá. Então, o gás fez um trabalho positivo. Ele empurrou a tampa para cima. Ele fez o trabalho. Se fosse esfriando, a tampa teria empurrado o gás para baixo. Então, aí o trabalho foi sofrido pelo gás e o trabalho seria negativo nesse caso. Tá bem? Henrique, tudo certinho aí?
Nosso Emanuele também, tudo entendido? Vocês dois? Tranquilo? Vamos, gente? Tudo certinho. Tá, beleza, Henrique. Sobe na nave. Show de bola. Então, olha só. Não posso esquecer, pessoal. Não posso esquecer. Sempre que for uma expansão, é só pensar assim, gente. Ó. Uma expansão, o gás empurrou a tampa. Se o gás empurrou a tampa, ele realizou o trabalho positivo. Tudo bem? Agora, se for uma compressão, aí não. Numa compressão, o gás foi comprimido, então ele não realizou, ele sofreu. Sempre que for compressão, o ΔV vai ser negativo, o trabalho vai ser negativo. Nesse caso, eu posso falar de duas formas, tá, Emanuele? Eu posso falar de duas formas, Henrique. Eu posso falar que o gás sofreu trabalho do meio exterior, ou posso falar que o meio exterior realizou um trabalho sobre o gás, tá? Então, quando o volume diminui, alguém apertou o gás para baixo, entre aspas, né? Então, ele sofreu o trabalho. Beleza. Bom, mas, professor, a gente aprendeu a calcular trabalho. Só que a gente aprendeu a calcular trabalho só para transformação isobárica. Porque, repara, se a fórmula trabalho é P ΔV, a pressão tem que ficar constante. Então, só serve para isobárica. Como é que nós vamos calcular trabalho numa transformação qualquer? Numa transformação qualquer, pessoal, a gente tem que usar o gráfico pressão-volume, certo? Nós temos que usar o gráfico pressão-volume. Pressão em newton por metro quadrado e volume em metro cúbico, tá? Pressão em newton por metro quadrado, volume em metro cúbico. Para quê, professor? Para que o trabalho possa ser dado em joule. A unidade de trabalho é joule, mas joule é no sistema internacional. Então, eu tenho que ter a pressão em newton por metro quadrado. Não esquece, galera, que newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, tá? E volume em metro cúbico. E aí, como é que calcula o trabalho usando o gráfico PV? Para você, nesse caso, ó, repara que a pressão muda quando está no início, a pressão era maior. Quando está no final, a pressão é menor. Então, não poderia usar P ΔV porque a pressão mudou. Então, se eu não posso usar P ΔV, o que eu vou usar? A área abaixo do gráfico. A área abaixo do gráfico. E continua valendo. Se é uma expansão, o trabalho é positivo. Se é uma compressão, o trabalho é negativo. Continua valendo a historinha de que se houve expansão, você vai botar mais a área. Se for compressão, você vai botar que o trabalho é menos a área. Tá bem? Então, meninos, a termodinâmica é cheia desses detalhes. A expansão é compressão, é mais, é menos. É enjoado, tem que ter paciência, porque senão dá errado, tá bom? Então vamos lá, olha só. Na sequência, nós temos a chamada primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, na verdade, ela é um mero balanço de energia. Ela você gastou energia, você ganhou energia e sobrou alguma coisa. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Então vamos lá, olha só. Primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna de um sistema gasoso, então, a variação de energia interna, não é a energia interna, é a variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Em outras palavras, matemáticas agora, ΔU é igual a Q menos trabalho. Então, ΔU igual a Q menos o trabalho. Show! Essa é a primeira lei. Então, o que é ΔU? ΔU, pessoal, é a variação da energia interna. A variação da energia interna sempre é diretamente proporcional à variação da temperatura. Tem até uma equação que relaciona ΔU com ΔT. Só que essa equação ela tem variações para gases monoatômicos, diatômicos,
é uma equação muito enjoada, não vale a pena a gente estar falando dela para uma prova do Enem. O que eu tenho que saber é ΔU é diretamente proporcional a ΔT. Isto é, a variação de temperatura é diretamente proporcional à variação da energia interna. Então, saca só, presta atenção. Se a temperatura do sistema aumenta, ΔT é positivo e o ΔU é positivo. Se a temperatura do sistema diminui, ΔT é negativo e ΔU é negativo. Lembrar que essa energia interna, pessoal, ela vem da agitação das moléculas, tá? Então, se aumentou a temperatura, aumenta a agitação e aumenta a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a agitação, diminuiu a energia interna. Tá bem? Está diretamente ligado à agitação das moléculas. Bom, se o sistema realiza trabalho, trabalho é positivo. Se o sistema sofre trabalho, trabalho é negativo. Sistema recebe calor, Q é positivo. Sistema fornece calor, Q é negativo. Vamos dar um exemplo, o Henrique e Emanuele. Olha só, presta atenção. Aquele exemplo que a gente tinha aqui, ó. Vou botar ele aqui. Deixa eu botar ele aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui. Essa situação. Essa situação aqui. Se eu for aplicar a primeira lei ali, imagina o seguinte, ó. O sistema ganhou calor. O sistema ganhou calor. Então, se o sistema ganhou calor, era para a energia interna do gás aumentar. Porque se o gás está recebendo calor, a energia interna dele, a energia de agitação dele, tem que aumentar. Só que tem um detalhe, pessoal. Ao mesmo tempo que ele recebeu calor, ele gastou energia realizando o trabalho. É a mesma coisa. Uma situação aqui seria análoga a essa, seria o seguinte: você está comendo comida e fazendo exercício. Isto é, você está recebendo energia na forma de calor, mas você está gastando energia ao realizar o trabalho. Quem será a variação da energia interna? Vai ser a diferença entre a energia que você ganhou e a energia que você gastou. Então, meus queridos, quando a gente fala em primeira lei da termodinâmica, é basicamente o seguinte. Pensa assim, ó, a variação da sua conta corrente é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Tá? Então, a variação da sua energia interna é a diferença entre o que você ganha na forma de calor e o que você gasta realizando o trabalho. O problema é que, às vezes, eu não ganho calor. Tem máquina que eu perco calor. Entendeu? O problema é que tem vezes que eu não realizo o trabalho. Tem vezes que eu sofro o trabalho. Então, pensa assim, gente. Pensa assim. Se um gás recebesse calor, a energia interna dele tinha que aumentar. Se um gás perdesse calor, a energia interna dele tinha que diminuir. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo que ele pode ganhar, ao mesmo tempo que ele pode perder calor, ele também pode realizar trabalho, e quem realiza trabalho gasta energia interna, ou ele pode sofrer trabalho. E quando ele sofre trabalho, aumenta a energia interna dele. Tá? Então, é interessante entender isso. Ó. Quando recebe calor, a energia interna aumenta. Quando perde calor, a energia interna diminui. Quando realiza trabalho, gasta energia, a energia interna dele diminui. Quando sofre trabalho, recebe energia, a energia interna dele aumenta. Então, é essa relação, pessoal, entre energia térmica e energia mecânica que vai dar a variação da energia interna de um gás. Lembrando sempre que a energia interna, a variação da energia interna, é diretamente proporcional à variação da temperatura. Bom, isso, vamos chegar lá na máquina de Carnot, Henrique. Sim, isso também vai chegar lá na máquina de Carnot. Só que o problema é que a máquina de Carnot é uma máquina cíclica.
Então, lá na máquina cíclica, a coisa é um pouco mais complicada, mas nós vamos chegar lá. Beleza? Olha só. O que nós vamos fazer agora, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aplicar a primeira lei naquelas transformações que nós falamos na aula passada, tá? Primeira, como é que fica a primeira lei quando aplicada numa transformação isotérmica? Primeiro, o que é uma transformação? É mudar a pressão, volume, temperatura de um gás. O que é uma transformação isotérmica? Vai mudar a pressão, vai mudar o volume, mas a temperatura vai ficar constante. Isotérmica, temperatura constante. Aí pensa comigo, Henrique, se a temperatura fica constante, o ΔT é zero. Porque delta é variação da temperatura. Se a temperatura ficou constante, a variação é zero. Então, ΔT é zero. Eu disse há pouco que o ΔT é diretamente proporcional ao ΔU. Se o ΔT é zero, o ΔU também é zero. O ΔU também é zero. Aí, olha só que interessante, Henrique. Se eu chegar lá na minha primeira lei, ΔU igual a Q menos o trabalho. ΔU igual a Q menos o trabalho. Se eu chegar para você e falar assim, ΔU é zero, vai ficar assim, né? Zero igual a Q menos trabalho. Que eu posso pegar esse trabalho e botar do lado de cá e falar que Q é igual a trabalho. Às vezes o aluno fica invocado pra caramba com isso. Ele fala assim, mas cara, como é que um corpo pode receber calor e a temperatura dele não muda? É só acontecer o seguinte, ele recebeu, por exemplo, 10 joules de calor e realizou um trabalho de 10 joules. Se ele recebeu 10 joules de calor e realizou um trabalho de 10 joules, automaticamente 10 menos 10 vai dar quanto? Zero. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura não muda e o calor recebido vai ser utilizado para realizar trabalho. É isso que vai acontecer, por exemplo. Então, observa, olha só. Se um sistema recebe calor com temperatura constante, é uma coisa estranha para a gente, porque a gente... mas como é que recebe calor a temperatura constante? Uai, está recebendo calor e a temperatura está ficando constante porque ele está realizando trabalho. Então, observa, ó, recebe calor com temperatura constante. O que vai acontecer? O Q é positivo, o ΔT é zero, o ΔU é zero. Por quê? Isotérmica, ΔT zero, ΔU zero. Automaticamente, o trabalho fica... Se o Q é positivo, o trabalho é positivo. Quer dizer, recebeu calor e realizou trabalho, automaticamente o sistema realiza trabalho. É uma expansão. Lógico, Henrique, que pode ser uma coisa ao contrário. Isso serve para máquina de Carnot? Como assim uma exceção, Henrique? Não entendi. Na verdade, não é que existe uma exceção. Não sei se é isso que você está lembrando. A lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, ela vai ser meio que contraditória quando a gente falar na segunda lei da termodinâmica. Na verdade, a primeira lei, ela fala de possibilidades teóricas, que depois a segunda lei fala assim, ó, a primeira lei falou que isso tudo é possível, mas isso aqui não é possível não. Aí vai ser complementada pela segunda lei da termodinâmica, que são as leis das máquinas térmicas, que o Enem já perguntou sobre isso várias vezes, por sinal. Entendeu? Então, acho que talvez essa exceção que você está pensando não é bem uma exceção. É, a primeira lei, ela faz um julgamento energético, mas ela não avalia a possibilidade prática daquilo ali acontecer. E aí, existem algumas possibilidades teóricas
que, quando levadas para a prática, a segunda lei fala, isso não é possível de acontecer. Mas a gente vai ficar preocupado com isso quando formos falar sobre máquina cíclica, como formos falar transformação cíclica. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Olha só. Aí o que acontece, Henrique? Se o sistema fornece calor, então ele está temperatura constante, mas o sistema está fornecendo calor. Pô, mas professor, como é que ele fornece calor e a temperatura dele? Como é que ele perde calor e a temperatura dele não baixa? Perde calor, só que ao mesmo tempo que ele está perdendo calor, ele está sofrendo trabalho. Uma coisa compensa a outra. Então, perder calor era para a energia interna diminuir. Sofrer trabalho faz a energia interna aumentar. Uma coisa compensa a outra, de forma que a temperatura permaneça constante, que o ΔT seja zero e o ΔU também seja zero. Tá? Então, nós temos, assim, mas isso é como? Eu falei que nós estamos mostrando a aplicação da primeira lei nas transformações. Mas como é que é isso na prática? Daqui a pouco a gente fala. Beleza? Aí, olha só, Henrique. Transformação isocórica. Essa transformação isocórica talvez é que faça mais sentido na nossa cabeça, porque é a transformação a volume constante. E, na verdade, por exemplo, quando a gente trabalha com sólidos, quando a gente trabalha com líquidos, sólidos e líquidos praticamente têm volume constante. Essas grandes variações de volume só são permitidas nos gases. Então, olha só que interessante. Ele fala assim, ó, se é isocórica, se é isovolumétrica, o nome é o mesmo, a variação de volume é zero. Aí é só pensar assim, ó, isso aqui não dá para errar não, hein? Se a variação de volume é zero, o trabalho é zero. Por quê, professor? Para ter trabalho tem que ter deslocamento. Para ter deslocamento tem que ter variação de volume. Se o ΔV é zero, se o volume é constante, o delta do volume é zero. Então, se o delta é zero, o trabalho é zero. Aí, olha só que interessante, Henrique. Se eu botar que o trabalho é zero, ΔU fica igual a quê? Faz sentido. Ele recebeu calor, não realizou trabalho. Então, se ele recebe 10 joules, a energia interna dele aumenta 10 joules. Então, se ele recebe calor, mas não realiza trabalho, a quantidade de calor que ele recebe vai ser a variação da energia interna. Vai ser o quanto a energia interna dele vai aumentar. Então, ó, se ele recebe calor com volume constante, o Q é positivo, a quantidade de calor é positiva, e automaticamente o ΔU é positivo. O que acontece? ΔU? ΔU é diretamente proporcional a ΔT. Se a variação de energia interna é positiva, o ΔT, a variação de temperatura, é positiva. A temperatura do sistema aumenta. E que faz sentido, né, gente? Pensa comigo. Se eu estou pegando e estou fornecendo calor para o gás e a energia está sendo mantida, recebeu calor, aumentou a agitação, aumentou a energia interna, aumentou a temperatura. Não tem como ser diferente. Aqui, ó, se o sistema fornece calor, se o gás está perdendo calor para o ambiente, o gás está perdendo calor a volume constante. Se ele estiver perdendo calor a volume constante, o Q é negativo, ΔU é negativo. É que faz todo sentido, professor. Perdeu energia, a agitação diminuiu. A agitação diminuiu, a temperatura diminuiu. Faz todo sentido. Então, realmente, a transformação isocórica ou isovolumétrica parece ser mais lógico na cabeça da gente. Por quê? Porque quando você fala em transformação desse tipo, você não tem trabalho mecânico, você só vai ter energia térmica envolvida. Exatamente o fato de não ter trabalho é que parece que coloca as coisas fazendo sentido.
mas tem situações que se realiza trabalho, que se sofre trabalho e que não vão ser dessa forma que está aqui, tá? Então, meninos, eu aconselho a vocês depois pegar o slide e, literalmente, pessoal, ir passando o slide para o caderno de vocês para vocês conseguirem ver a lógica melhor disso. São muitos pequenos detalhes que, se a gente ficar tentando decorar de forma muito solta, acaba ficando confuso na cabeça da gente. Então, o legal é pegar os slides que estão lá e tentar passar para o caderno, porque aí você passando, você vai vendo qual é a lógica do negócio. Beleza? Bom, aí falamos da isobárica, falamos da isocórica, aliás, da isotérmica e da isocórica, tá? Da isotérmica e da isocórica. A próxima seria uma transformação que nós não falamos na semana passada, na semana retrasada. Qual é a transformação que nós não falamos na semana retrasada? É uma transformação interessante, E uma transformação que, de vez em quando, traz algumas surpresas para a gente. O aluno, às vezes, tem dificuldade de entender isso, tá? Que é a transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? Um gás sofre uma transformação adiabática quando não troca calor com o meio exterior. Então, transformação adiabática é quando você muda pressão, quando você muda volume, quando você muda temperatura, sem troca de calor. Bom, aí, repara, se a troca de calor é zero, se eu levar isso, beleza. Se eu levar isso aqui, ó, Q igual a zero, se eu levar isso para a primeira lei da termodinâmica, fica um trem muito legal. Delta U igual a Q menos trabalho. Se eu botar aqui Q é zero, delta U igual a menos o trabalho. Delta U igual a menos o trabalho. Então, sempre que eu tiver uma transformação adiabática, delta U, isto é, a variação da energia interna, é igual a menos o trabalho. Olha que massa! Expansão adiabática. Então, o que seria uma expansão? Seria um aumento de volume. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o delta U é negativo. Automaticamente, delta U é diretamente proporcional a delta T. Se delta U é negativo, delta T é negativo. O gás esfria. Para, professor, pera. Como é que o gás pode ficar frio sem perder calor? Olha só, peraí. O gás fica frio porque a energia interna dele diminuiu. Tem duas formas de diminuir a energia interna. Uma forma de diminuir a energia interna seria o gás perder calor. De fato, se o gás perder calor, a energia interna vai diminuir. Mas qual seria a outra forma de diminuir a energia interna? Realizar trabalho. Se o gás realiza o trabalho, ele gasta a energia interna dele. E ao gastar a energia interna dele, a energia interna diminui e a temperatura faz o quê? Diminui. Então, meninos, é muito interessante esse resultado da transformação adiabática. Você consegue fazer mudanças de temperatura sem ter troca de calor. Isso é muito... Tem aluno que não... Pô, professor, mas na minha cabeça, para a temperatura mudar, teria que ter troca de calor. Em sólidos e em líquidos, isso é verdade. Em sólidos e líquidos, isso é verdade. Agora, em sistemas gasosos, eu posso ter mudança de temperatura sem troca de calor. E a mudança de temperatura sem troca de calor está associado a trabalho. Então, o gás realiza trabalho. Para realizar trabalho, ele gasta a energia interna dele. E se gastou a energia interna dele, a energia interna diminuiu, a temperatura diminuiu.
tá? Então, sempre numa expansão adiabática, temperatura diminui. Nós temos também a compressão adiabática. Aí pensa comigo, Henrique e Emanuele, pensa comigo. Compressão, o gás está sofrendo alguma coisa. Ele não está fazendo, ele está sofrendo. O gás está sendo comprimido. Se o gás está sendo comprimido, o trabalho é sofrido por ele. ΔV é negativo, o trabalho é negativo. Só que olha só, matematicamente, Henrique e Emanuele, olha só, se eu coloco menos aqui, trabalho negativo com esse menos com menos vai dar um ΔU positivo. Faz sentido, faz sentido. Olha só, se o gás está sofrendo trabalho sem troca de calor, o gás está recebendo energia. E ao receber energia, a energia interna dele aumenta. Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Aí você fala assim, professor, mas quando é que você tem uma transformação adiabática? Você pode ter uma transformação gasosa em recipientes adiabáticos, isto é, um recipiente que impede a troca de calor. Então, você vai ter uma expansão, você vai ter uma compressão num recipiente que vai impedir que o gás forneça calor com que o gás receba calor, tá? É um recipiente adiabático. A gente já ouviu isso, esse termo, recipiente adiabático. Recipiente adiabático é o recipiente que impede a troca de calor. Só que, na prática, esse não é o melhor exemplo. Na prática, tem uma coisa interessante, que é isso que ele fala aqui, ó. A transformação adiabática pode ocorrer quando o gás está contido em um recipiente termicamente isolado, isto é, em um recipiente adiabático. Mas também pode acontecer uma transformação adiabática quando o gás sofre expansões e compressões suficientemente rápidas para que as trocas de calor com o ambiente possam ser desprezíveis. Olha só, Henrique, melhor exemplo que tem sobre uma transformação adiabática é o danado do desodorante. Você tem o gás, tá? Lá do desodorante, preso dentro do cilindro. Quando você aperta aquela válvulazinha, o gás vaza. Você pode entender esse vazamento como uma expansão. O gás estava confinado e o gás expande. Só que tem um detalhe, Henrique. O gás expande muito rápido. O gás expande tão rápido que não dá tempo para ter a troca de calor. Então, quando você faz uma expansão muito rápida, não dá tempo de fazer a troca de calor. E aí, você sempre, ao usar o desodorante, você sente ele gelado. Expandiu, temperatura fez o quê, Henrique? Ó, diminuiu. Expandiu, temperatura diminuiu. A expansão muito rápida do gás fez com que ele esfriasse. É muito legal isso, porque a gente acha que um corpo só vai esfriar se ele perder calor. Não. Se ele fizer uma expansão muito rápida, ele vai diminuir de temperatura. Ele vai fazer o que a gente chama de expansão adiabática, uma expansão em que a temperatura diminui. Ficou claro, Henrique? Beleza? Tem um outro exemplo, que seria o exemplo da compressão adiabática. Não sei se você é um menino bom que gosta de andar de bicicleta, mas todo mundo que gosta de andar de bicicleta tem uma bomba de encher pneu de bicicleta em casa. Todo mundo que gosta de andar de bicicleta tem uma bomba de encher pneu de bicicleta em casa. Beleza, olha só que legal. Quando você pega uma bomba de encher pneu de bicicleta, você não empurra assim, né? Você não empurra em slow motion.
Você... O que você está fazendo ali? Olha que massa, Henrique. Olha só que legal. Quando você empurra o ar, você está fazendo uma compressão muito rápida. E ao fazer uma compressão muito rápida, não dá tempo de fazer a troca de calor. Então, toda compressão muito rápida é uma compressão adiabática. É uma compressão. Olha só que... Pensa assim, ó, o gás está ali, o gás está ali. Quando você faz uma compressão muito rápida, o fato da compressão ser rápida faz com que as moléculas fiquem mais agitadas. E as moléculas ficando mais agitadas, a temperatura aumenta. O gás fica com uma temperatura maior devido às sucessivas compressões adiabáticas. Tá beleza? Sim, sim. O lance do colchão, é porque a variação, assim, as compressões não são tão acentuadas, porque aquele troço não enche tanto assim, né? Aquele trem não fica tão pressurizado. Quando você faz no pneu da bicicleta, a pressão interna do pneu tem que atingir um determinado valor para ele ficar durinho. Você não vai encher o colchão até ele ficar durinho como fica o pneu, né? Acho que se você fizer isso, vai morrer antes de acabar de encher o colchão, tá? Mas, de fato, toda vez que eu fizer essas compressões muito rápidas, estou fazendo compressões adiabáticas. Fica esperto. Todo exercício que vier com papo, compressão rápida, compressão adiabática. Expansão rápida, expansão adiabática. Expansão adiabática, lembra do exemplo do aerosol. Apertei o botãozinho, o gás escapa e expande. Esfria. Comprimiu a bomba de encher pneu de bicicleta. Comprimir rápido. Temperatura aumenta, que é uma compressão adiabática. Show de bola? Tranquilo, cara? Beleza? Emanuele, tudo certinho? Tá caladinha aí? Quietinha? Se você deixar, Henrique fala o tempo todo, Emanuele. Ele fala o tempo todo. Você pode falar também, sabe? Show. Aqui. Olha só. Vamos lá. Aí, Henrique, a outra transformação que a gente vai falar, que é uma transformação extremamente importante, que é a chamada transformação cíclica. Por que a transformação cíclica é a mais importante? Porque a transformação cíclica é a transformação que mostra o funcionamento das máquinas térmicas e das máquinas frigoríficas. A transformação cíclica, na verdade, ela é uma sequência de transformações, tá? Então, muda a pressão, muda volume, temperatura constante, depois muda a pressão, muda a temperatura, volume constante. A transformação cíclica, ela é uma sequência de transformações, só que a condição final é igual à condição inicial. Então, ele vai fazer uma coisa com a pressão, vai mudar a pressão, vai mudar o volume, vai mudar a temperatura, vai mudar de novo, só que depois ele volta para a mesma pressão, para o mesmo volume, para a mesma temperatura que ele estava antes. Então, a transformação cíclica, o estado final do gás é igual ao estado inicial do gás. Emanuele, deixa eu pensar aqui se... não estou lembrando agora, não estou lembrando de uma vantagem de uma compressão adiabática. Mas eu vou lembrar para você uma vantagem de uma expansão adiabática. A gente utiliza a expansão adiabática num ar-condicionado. A gente utiliza uma expansão adiabática numa geladeira, tá? Depois eu vou falar como. Mas para a gente obter um gás muito gelado,
uma das formas muito legais de se fazer com que o gás fique muito frio é através da expansão adiabática. E aí eu já te falo por quê, Beleza, Manoel? Show de bola? Mas, então vamos lá, ó. Professor, o que é uma transformação? Mudar a pressão, volume e temperatura. O que é uma transformação cíclica? Sair de uma pressão, mudar de pressão, mudar volume, mudar de pressão. Só que quando ele termina, ele volta para a pressão, para o volume, para a temperatura que ele estava antes. Então, ele sai de A, vai para B. Mudou a temperatura, mudou o volume, mas a pressão é a mesma. Conseguem ver aqui, ó? De A para B, a pressão é a mesma, mudou o volume, mudou a temperatura. De B para C, mudou a pressão, mas manteve o volume. De C para D, mudou o volume, manteve a pressão. De D para A, mudou de pressão, mas manteve o volume. Tá bem? Então, mostrei ali uma sequência de transformações. Então, teve uma transformação aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas após as 4 transformações, ele retorna para o ponto inicial. Ele retorna para o estado inicial, tá? Então, o que é uma transformação cíclica? Aqui, cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com a cíclica e com a adiabática. Aqui nada é constante. Na adiabática, a troca de calor é 0. E na cíclica, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Se a temperatura final é igual à inicial, o ΔT é 0 e o ΔU do ciclo é 0. O ΔT é 0 e o ΔU é 0. Então, observa uma coisa, Henrique. Olha só, velho. ΔU igual a Q menos trabalho. ΔU no ciclo, ΔU é 0. Por que, Ricardo? Porque se ele começa e termina no mesmo lugar, qual a temperatura do início? TA. Qual a temperatura do fim? TA. Começou com TA e terminou com TA. Se começa com TA e termina com TA, o ΔT é 0. Se o ΔT é 0, o ΔU é 0. Tá? O ΔU não de um pedaço, o ΔU do ciclo. ΔU do ciclo é 0, porque a temperatura final é igual à temperatura inicial. Começa e termina com a mesma temperatura. ΔT é 0, ΔU é 0. Beleza? Emanuele. Olha só, nós vamos falar, Emanuele, nós vamos falar já já. Espera aí que você vai... A gente vai mostrar o que é a transformação cíclica e aí na hora da gente levar a coisa para o lado prático, porque a gente está mostrando o que é uma cíclica. Beleza. Daqui a pouco a gente vai levar essa transformação cíclica para o lado prático. E aí você vai entender melhor essa questão que você está perguntando, qual seria a etapa da realização do trabalho. Mas olha só aqui, por exemplo, o Emanuele. De A para B, o volume aumenta. Então, de A para B, o gás realiza trabalho. De B para C, o volume é constante. O trabalho é 0. De C para D, o volume diminui. Então, olha que legal. Ó, presta atenção, Henrique. De A para B, o gás realizou trabalho. De C para D, o gás sofreu trabalho. Tá? E aí, repara que de D para A não tem trabalho, porque de D para A o volume é constante. Então, o que você vai ter? O ΔU do ciclo é 0. Se eu botar que ΔU é 0, aqui que vai dar confusão, Henrique. Se eu botar que ΔU é 0, Q vai ser igual a trabalho. E aí eu vou fazer uma afirmação matemática
mas que na prática essa afirmação não existe. E aí quem vai falar disso é a segunda lei da termodinâmica. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui, meu caro Henrique? Aqui está escrito que se uma máquina térmica em ciclos, receber 10 joules de calor, ela vai realizar um trabalho de 10 joules. Estou falando para você que o calor que ela recebe é igual ao trabalho que ela realiza. Sim, só tem um detalhe. Se isso fosse verdade, teríamos inventado a primeira máquina do mundo com rendimento de 100%. Uma máquina que recebe 10 joules de calor, realiza 10 joules de trabalho. Uma máquina que recebe 100 joules de calor e realiza 100 joules de trabalho. Nós criamos uma máquina térmica cujo rendimento é 100%. Mas a gente sabe que isso não existe. E quem vai fazer essa afirmação que isso é impossível, que isso não existe, que isso aqui, apesar de ser previsto pela primeira lei da termodinâmica, a segunda lei fala, ó, a primeira lei prevê isso, mas na prática isso é impossível. Tudo bem? Beleza? Ó, a primeira lei fala, é possível, a primeira lei fala, é possível receber 10 joules de calor e realizar um trabalho de 10 joules. A máquina recebeu 10, realizou um trabalho de 10. É a melhor máquina do planeta. O rendimento da máquina seria 100%. Impossível. E quem vai dizer esse impossível é a segunda lei da termodinâmica. Então, aqui sim, Henrique, aqui a primeira lei cai numa contradição. Isto é, ela prevê uma coisa que na prática a segunda lei prova que é impossível. Show? Show de bola, Henrique? Não sei se era isso que você estava falando de contradição aquela hora. Aí, olha só. Vamos lá. Como é que se calcula a quantidade de calor trocada num ciclo? Porque quando você tem um ciclo, Emanuele, quando você tem um ciclo, num ciclo, existem momentos que o sistema recebe calor e tem momentos que o sistema perde calor, tá? Num ciclo, existem momentos que o sistema recebe e tem momentos que o sistema perde calor, tá? Então, olha só, o trabalho, a quantidade de calor do ciclo seria a quantidade no processo, quantidade de calor AB, mais a quantidade de calor BC, quantidade de calor CD, mais a quantidade de calor DA. Isto é, a quantidade de calor trocada no ciclo é igual à somatória das quantidades de calor em todas as etapas. O trabalho realizado no ciclo é igual ao trabalho AB mais o trabalho BC mais o trabalho CD mais o trabalho DA. Isto é, o trabalho total é a somatória dos trabalhos. Só que tem um detalhe. Olha só que legal, pessoal. Olha só que legal. Olha só. De A para B, o trabalho é positivo. De C para D, o trabalho é negativo. Então, quando eu for somar aqui, ó, por exemplo, 100 joules mais menos 20. Ah, por que CD seria menos 20? Porque CD seria negativo. CD seria compressão. AD seria expansão. Então, Manu, olha só. Você numa máquina térmica, tem momentos que a máquina está recebendo calor para realizar trabalho e tem momentos que essa máquina está perdendo calor para que ela volte para a situação inicial, para ela voltar para a condição inicial, para que ela possa realizar trabalho novamente, voltar para a condição inicial,
realizar trabalho novamente. Então, a gente sabe que numa transformação isobárica, para o volume aumentar, de A para B, o sistema recebeu calor. De C para D, para o volume diminuir, a pressão constante, o sistema sofreu trabalho. Tá? O sistema sofreu trabalho. E aqui, então, o trabalho é positivo, aqui o trabalho é negativo. E o trabalho total é a soma dos trabalhos. Show de bola. Mas, professor, tem outra forma de calcular o trabalho? Tem, e se liga que essa forma é importante. O trabalho realizado num ciclo é sempre igual à área do ciclo. O trabalho realizado num ciclo não é o trabalho realizado numa transformação. É o trabalho realizado, o trabalho total, a somatória de todos os trabalhos. É igual à área do ciclo. Só que trabalho, né, meninos e meninas? O trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. Aqui você teve compressão, você teve expansão e compressão. Sim, só tem detalhe. Aqui a pressão era grande, aqui a pressão é pequena. O trabalho na expansão foi um valor bem maior do que o trabalho na compressão. Então, sempre que o ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Sempre que o ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Sempre que o ciclo for no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá? Então, ciclo no sentido horário, trabalho positivo. Ciclo no sentido anti-horário, trabalho negativo. É assim que a coisa funciona, tá bem? Aí, olha só que legal, presta atenção. Quando o trabalho é positivo, olha que pensa assim, ó, um sistema recebe calor, realiza trabalho. É uma máquina térmica. Um sistema perde calor e sofre trabalho. Vai ser o que a gente vai chamar daqui a pouco de máquina frigorífica, que vai ser o lado prático disso. Só que, teoricamente, a primeira lei diz que é possível todo calor se transformar em trabalho. Todo trabalho se transformar em calor. E aí é que vai nascer, então, a segunda lei dizendo, olha, na prática isso não rola. Na prática, isso aqui não funciona. Se isso aqui funcionasse, eu teria criado a máquina ideal, a máquina térmica perfeita, a máquina térmica que transforma todo calor em trabalho, todo trabalho em calor. E que na prática isso não é verdade, tá? Sendo uma máquina térmica, os tipos de isolamento, de dispersão de calor, como uma garrafa de café. Ô Emanuele, aqui, numa máquina térmica, eu quero que tenha troca de calor. Numa máquina térmica, eu preciso de ter troca de calor, porque eu preciso ter trabalho. Então, para que eu consiga ter realização de trabalho, eu preciso ter a bendita da troca de calor, tá? Ou recebendo ou perdendo. Então, vamos levar isso para o lado prático, para isso ficar mais legal de ser entendido. Olha só. Segunda lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica diz? Para que uma máquina térmica converta calor em trabalho, então olha bem, para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, quer dizer, em ciclos, converte calor em trabalho de modo contínuo, ela converte e volta, converte e volta, converte e volta, converte de volta, o tempo todo. Olha só que legal. Para que a máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, ela deve operar em ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente
e outra fria. A máquina retira calor da fonte quente, Q1, converte parcialmente em trabalho. Então, a máquina recebe calor da fonte quente, converte parcialmente esse calor em trabalho e a máquina rejeita o resto do calor para a fonte fria. Então, essa é a lei da máquina térmica. Uma máquina térmica vai fazer isso, gente. Mas como é que é isso na prática? Vamos lá, calma aí. Vamos lá. Olha só. A gente vai usar uma representação. E depois eu vou mostrar na prática a máquina. Calma aí. Aqui é a fonte quente. O que é que se entende por fonte quente, professor? Fonte quente é onde a temperatura está mais alta. E se a temperatura está mais alta, fornece calor para o gás. Tá? Então, a fonte quente fornece calor para o meu sistema gasoso. Beleza? Quando o meu sistema gasoso recebe esse calor, ele realiza trabalho. Então, ele recebeu calor, o gás recebeu calor, realizou trabalho, mas, ao mesmo tempo, parte do calor recebido é desprezado para a fonte fria. Beleza. Antes da gente falar do lado prático, vamos a um último ponto teórico. Energia não se constrói, não se destrói, somente se transforma ou passa de um corpo para o outro. Energia não desaparece. Então, observa uma coisa. Repara uma coisa aqui comigo. Se eu pegar, vamos supor assim, Henrique, o sistema ganha 100 joules de calor. O sistema ganha 100 joules de calor. Aí ele realizou um trabalho de 70 joules. Então olha só. Ganhou 100, realiza um trabalho de 70 e joga 30 para a fonte fria. Não existe uma máquina que ganhe 100 e que realize 100 de trabalho. Não existe. Até porque alguém só fornece calor quando alguém recebe calor. Então, eu vou fornecer calor para o sistema, o que vai acontecer é que parte desse calor vai ser usado para realizar trabalho e parte desse calor vai ser jogado fora, vai ser dispensado, tá? Vai ser dispensado pelo sistema. Mas vamos fazer uma equação matemática e vamos levar isso para o lado prático, tá? Olha só. O que se entende por rendimento? Rendimento é a energia útil dividido pela energia total. Rendimento, energia útil dividido pela energia total. Show de bola. Isso mesmo. Só que aí, a energia útil é o trabalho. E a energia total é o Q1. Não esqueça. Coloca aí nas suas equaçõezinhas que não posso esquecer. Rendimento de uma máquina térmica é o trabalho que ela realiza dividido pelo calor que ela recebe para realizar esse trabalho. Então, isso é rendimento de uma máquina térmica. Trabalho que ela realiza dividido pelo calor que ela recebe para realizar esse trabalho. Tudo bem? Como é que ela faz isso? A gente já vai responder. Calma aí que a gente já vai responder. Ainda tem um negócio que eu posso fazer aqui, Henrique. Tem um negócio que eu posso fazer aqui. Repara, lembra que eu falei aquela conta? Se aqui
se o sistema recebeu 100. Se o sistema recebeu 100. Se o sistema forneceu um trabalho, realizou um trabalho de 70, a energia liberada tem que ser 30. Porque 100 menos 30 dá os 70. A energia que recebe, energia na forma de trabalho, liberada. 100 menos 30 vai dar os 70. Então, repara que eu posso fazer uma troca. Eu posso trocar trabalho por Q1 menos Q2. Eu posso trocar trabalho por Q1 menos Q2. Se eu fizer essa troca, tirar daqui trabalho e botar Q1 menos Q2, sabe o que vai acontecer? Rendimento vai ser 1 menos Q2 sobre Q1. Se eu trocar isso aqui e arrumar, rendimento vai ser 1 menos Q2 sobre Q1. Eu acho essa equação mais importante que essa, tá? Mas eu posso escrevê-la desse jeito, que eu prefiro assim, mas eu também posso escrever desse jeito. O que é Q2? O que é Q1, gente? Q2, a energia liberada, jogada fora. Q1 é a energia que veio da fonte quente. Pensa comigo. Pensa comigo. Q2 sempre será menor do que Q1. Q2 sempre será menor do que Q1. Então, o rendimento é um número menor do que 1, menor que 100%. Nunca vai ter um rendimento de 100%. É impossível um rendimento de 100%. Tá bom? Aí, olha só. Lado prático. Olha que legal, cara. Olha que legal. Aqui é uma locomotiva, que é uma locomotiva a vapor. Tá? Uma locomotiva a vapor é uma das primeiras máquinas térmicas. Beleza? Nesse desenho, Henrique, nesse desenho, não está desenhada aqui a fonte quente. Você já deve ter visto aqueles filmes antigos que mostrava lá a locomotiva a vapor, o cara jogando lenha numa caldeira, tá? Jogando lenha numa caldeira e lá naquela caldeira passa uma tubulação com água. Aquela água, em contato com aquele calor extremo, vira vapor. Vira vapor. Olha que massa. Tá vendo esse tubo aqui? Esse tubo aqui é o tubo que traz o vapor quentaço lá da caldeira. Esse tubo aqui traz o vapor de água super quente da caldeira. Aí, olha só que legal. Olha só que legal, Emanuele. Então, o calor vem da caldeira. Não está desenhada a caldeira aqui, não. O calor vem lá da caldeira. Então, a caldeira é a minha fonte quente. A caldeira, né, o caldeirão lá, vai fornecer calor para o gás para que o gás realize trabalho. Qual vai ser o trabalho? Colocar a locomotiva em movimento. Colocar o motor da locomotiva em movimento. Então, olha só que legal, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem um lado rosa e azul. O que é o lado rosa? Nesta animação, a cor rosa representa o vapor vivo procedente da caldeira, entrando no cilindro. A cor azul representa o vapor exausto, que escapa do cilindro, que vai ser novamente levado para a caldeira para ser aquecido novamente. Olha como é que fica legal, Henrique. O vapor rosa, ele empurra o cilindro. Ó, no final aqui, ó,
se você olhar direitinho, esse GIF aqui é chato que ele não deixa a gente parar ele. Ó, o que acontece? Quando ele tá rosa desse, ó, vai ficar rosa aqui, ó, vai ficar rosa. Acabou de expandir, fica azul. Acabou de expandir, fica azul. Por que isso? Quando ele, Emanuele, quando ele expande, ele realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, ele gasta energia interna. Se ele gasta energia interna, ele esfria. Aí, o que acontece? A coisa tem uma transição aqui que é muito legal. Ele ficou frio, o outro lado empurra o gás frio para fora. Então, um lado está rosa, outro lado está azul. Um lado está rosa, outro lado está azul. Sabe o que significa isso? De um lado, o gás está realizando o trabalho, que é o rosa. O gás rosa é o gás vivo, é o gás quente, capaz de realizar trabalho. E o gás azul é o gás que já está exausto, é o gás que já realizou trabalho, que eu tenho que empurrar ele para fora da máquina. Então, esse gás rosa empurra o gás azul para a caldeira novamente. Quando chega lá na caldeira, galera, é novamente aquecido. Por isso que a máquina é cíclica. O mesmo gás fica rodando ali dentro da máquina. Então, esquentou, realizou trabalho, esfriou. Pega ele, acaba de esfriar para a fonte fria, joga lá na fonte quente. Esquenta de novo. Realiza trabalho. Realizou trabalho, esfriou. Acaba de esfriar na fonte fria, joga na caldeira de novo. Esquenta, realiza trabalho, esfriou. Então, a máquina fica trabalhando em ciclos. A máquina fica fornecendo isso aí, recebendo calor, gerando movimento. Receber calor, gerar movimento, é transformar calor em trabalho mecânico, em velocidade, energia mecânica. Beleza? Deixa eu só ler aqui. Sim, mais ou menos isso mesmo. Isso aí. A fonte de calor lá, a fonte quente, é como se fosse uma energia potencial. Isso mesmo. Exatamente. A gente aqui vai fazendo. Vamos fazendo, Henrique. Vamos fazendo para ver se dá certo. Vamos fazendo. Aqui, meninos, eu gosto muito porque quando mostra essa locomotiva, parece que é o único momento que a coisa faz sentido, sabe? Porque o vapor realizou trabalho, ele fica frio. Aí eu tenho que empurrar ele para acabar de esfriar, para jogar ele para a fonte quente, para esquentar ele de novo, para ele realizar trabalho. Aí ele realiza trabalho, fica frio. Aí eu tenho que jogar ele para ele acabar de esfriar na fonte fria. O que é a fonte fria aqui? Na verdade, a fonte fria é o ar atmosférico. Esse vapor que passa pela tubulação fora até voltar lá na locomotiva, lá na caldeira, ele vai acabando de esfriar para entrar novamente na caldeira para esquentar de novo. Se vocês olharem aqui, Henrique, vocês olharem aqui, tem um tubinho aqui, ó. E aqui também tem um tubinho. Se vocês olharem, esse tubinho aqui nunca tá rosa. Aqui tá sempre azul. Ou cinza ou azul. Ó, aqui também, ó. Nunca tá rosa, tá sempre azul. Por quê? Aquele tubinho é que leva o vapor exausto para a caldeira. Outro ponto, olha que legal, o Henrique. Se você reparar aqui, ó, aqui nunca tá azul. Aqui tá sempre rosa. Essa válvula é que faz, ora o vapor rosa vai para um lado, empurra para cá. Ora o vapor rosa vai para o outro lado, empurra para lá. Ora o vapor rosa vai para um lado, empurra para cá. Ora o vapor rosa vai para o lado, empurra para o outro lado. Essa válvula é que faz a máquina funcionar para um lado e para o outro, para que ela possa trabalhar em ciclos. Beleza? Show de bola? Massa. Show de bola. Bom, epa, o que eu fiz aqui? Para com isso. Legenda para que legenda? Ouvindo. Espera aí. Que legenda. Para que a máquina funcione,
deve existir sempre um sistema gasoso realizando ciclos continuamente. Esse sistema constitui uma chamada substância trabalhante. A substância trabalhante é esse fluido que esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Essa substância trabalhante, no caso da locomotiva a vapor, é o vapor de água. No caso aqui, é a água aquecida até virar vapor, ela que vai realizar trabalho. Massa. Aí, olha só, presta atenção. A máquina frigorífica. A máquina frigorífica. O que acontece na máquina frigorífica? A máquina frigorífica é a nossa geladeira. A máquina frigorífica é o nosso ar-condicionado. A máquina frigorífica, ela vai fazer o contrário da máquina térmica. Ah, estranho? É meio estranho. Vamos tentar pensar o que um ar-condicionado faz. Pensa comigo. Aqui dentro do meu quarto já está a uma temperatura menor do que lá fora. Aqui dentro do meu quarto já está a uma temperatura menor do que lá fora. O que esse ar-condicionado está fazendo? Ele está tirando calor da onde a temperatura já está baixa e jogando calor para onde a temperatura está alta. O que é uma coisa impossível do ponto de vista natural. Como assim, Ricardo? Como assim? O que é o possível natural? O natural é o calor fluir da maior temperatura para a menor temperatura. O natural é o calor fluir de onde está com a maior temperatura para onde está a menor temperatura. Vai fluir nesse sentido, da maior para menor. Mas se você for parar para pensar o que está acontecendo aqui nesse ambiente, o que esse ar-condicionado está fazendo? Está fazendo, tirando o calor daqui de dentro, onde a temperatura já é mais baixa, e levando para onde a temperatura é mais alta. Eu falei assim, porra, então está fazendo o contrário do normal. O normal é do maior para a menor temperatura. O que está acontecendo aqui não é um processo natural. Então, esse processo de tirar calor de um lugar que já está numa temperatura mais baixa, jogar calor para um lugar onde a temperatura está mais alta, isso é a função de uma máquina frigorífica. Para e pensa o que a geladeira faz. Para e pensa o que a geladeira faz. A geladeira tira calor lá de dentro e joga calor para fora. E a temperatura lá dentro já está menor do que aqui fora. Entendido, pessoal? Então, essa é a ideia central da máquina frigorífica. A gente fala que a máquina térmica converte calor em trabalho. E a máquina frigorífica converte trabalho em calor. Fica meio esquisita essa frase, né? Mas usa o trabalho para fazer o calor fluir num sentido que normalmente ele não fluiria. Quando eu falo, então, que a máquina frigorífica vai converter trabalho em calor, vai fazer o calor fluir num sentido que normalmente ele não fluiria, tá? Essa é a ideia da máquina frigorífica, tá bom? Aí olha só que legal. Então tá aqui a representação disso. É uma mera representação. Depois a gente vai mostrar, igual eu mostrei a locomotiva, a gente vai mostrar a geladeira e aí vamos entender a parada. Pera aí, ó. O que ele tá mostrando aqui, Henrique? Olha a setinha, hein? Presta atenção que o desenho é parecido, mas o sentido das setas é exatamente tudo ao contrário. Lá era assim, assim e assim. Aqui não, ó. A setinha aqui, ó. O que esse sistema está fazendo? Esse sistema está sofrendo um trabalho para tirar calor da onde está frio e jogar calor para onde está quente. O sistema está fazendo isso. Tirando calor de onde está frio, jogando calor para onde está quente, mas para isso o sistema sofre
sofre trabalho. O ciclo de uma máquina térmica é horário. O ciclo de uma máquina frigorífica é anti-horário. Tá? Aí, olha só. Aqui, a gente não fala em rendimento. A gente não fala em rendimento. A gente fala em eficiência. Só que tem um problema. Os próprios autores de física, os próprios caras que elaboram as porcarias das questões, eles fazem uma confusão danada com isso. Então, por favor, quando se fala em máquina térmica, você vai pegar o trabalho e vai dividir por Q1 para achar o rendimento. O que seria uma geladeira eficiente? Tenta pensar comigo. Vê se você concorda comigo. Uma geladeira eficiente seria uma geladeira que tirasse bastante calor e que gastasse pouca energia de Celsius. Vocês concordam? Uma geladeira eficiente seria uma geladeira que tirasse bastante calor, mas que gastasse pouca energia de Celsius. Como assim gastar energia da Excelsior? Da empresa de energia. Excelsior é aqui no Espírito Santo. Aí em São Paulo é a... Não lembro nem qual é. Agora sumiu. Eu já lembrei um dia, hein? Já lembrei. Olha só. O que acontece? O Emanuele e meu caro amigo Henrique. A eficiência é a quantidade de calor Q2 dividido pelo trabalho. Então, repara, olha só, Henrique, se tirar muito calor com pouco trabalho, a eficiência vai ser grande. Se tirar pouco calor com muito trabalho, a eficiência vai ser pequena. A eficiência pode ser maior que 1. Aqui não tem nada que impeça esse número dar maior que 1, tá? O problema é que tem uns cabeça de bagre que chama eficiência de rendimento. Bota na sua cabeça. Máquina frigorífica é eficiência. Máquina térmica é rendimento. A equação lá é trabalho sobre Q1. A equação aqui é Q2 sobre trabalho. Tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar do povo fazer uma... é isso mesmo. CPFL. Isso aí. Companhia Paulista de Força e Luz. Isso. Aqui, meus queridos. Então, cuidado que quando estou na máquina frigorífica, essa continha aqui. Vamos olhar para a geladeira. Então, vamos olhar para a geladeira. Aí vocês vão entender o que eu falei da CPFL. A geladeira tem um motor que tem que estar ligado na tomada. Então, olha aqui, pensa assim comigo, Henrique. A geladeira, ela tem que estar ligada na tomada. Então é assim, ó, a geladeira está recebendo energia da Excelsior, ou está recebendo energia da CPFL. Com que função? Tirar o calor da onde já está frio e jogar o calor para onde está quente. Então, ela recebe essa energia externa para conseguir tirar o calor daqui e jogar para lá. Tirar o calor de onde está frio e jogar o calor para onde está quente. Então, olha só que interessante. Nós temos o que a gente chama de evaporador, essa parte 3 aqui. Essa parte 3 são tubos onde passa um gás extremamente gelado. Daqui a pouco eu vou explicar como é que esse gás fica gelado. Mas vamos começar. Aqui passa um gás extremamente gelado. Quando esse gás está ali no tubo, o tubo fica gelado. O ar quente que veio dos alimentos encosta no tubo, passando calor para o gás. Então, olha só, Manu, e olha só, Henrique. O gás está aqui, está frio, mas ele recebeu o calor dos alimentos. Massa. Esse cara aqui, 4,
a gente chama de compressor. O compressor, imagina que ele é tipo um aspirador de pó. Ele sopra de um lado, ele suga de um lado e empurra do outro. Olha que massa, Henrique. Olha que legal, Henrique. Olha que legal, Manu. Esse compressor, ele suga o gás que está aqui dentro. Ele suga o gás, ele suga o gás que está aqui dentro, ele suga o gás que recebeu o calor dos alimentos. Ele suga o gás de um lado, empurra o calor muito rápido, empurra o gás muito rápido para uma tubulação externa. Então, o compressor, ele suga o gás que recebeu o calor dos alimentos, que está passando naquele tubinho, suga o gás que é naquele tubinho, empurra para fora, só que empurra muito rápido. Empurrar muito rápido, comprimir muito rápido, é uma compressão adiabática. Então, olha que massa. Quando ele suga de um lado, comprime para o outro, o gás esquenta pra caramba. E esse gás aquecido, Henrique, começa a passar aqui. Isso aqui é uma tubulação que tem nos fundos da geladeira. Esse gás aquecido, ao passar aqui, Henrique, vai perdendo calor. Vai perdendo calor. Aquele calor que foi recebido aqui começa a ser jogado fora. Lá atrás da geladeira, onde o povo pendura o tênis para secar. Que não pode. Não pode pendurar, não. Então, vai jogando calor para lá de fora. Aí, essa parte lá de fora, é o que a gente chama de condensador. Condensador, o vapor que estava lá, que estava quente, vai esfriando, vai condensando, vai se transformando em líquido. Vai se transformando em líquido. Então, quando você sugou de um lado, empurrou para o outro, você esquentou, você comprimiu e aquilo vai, além de esfriar, vai virando líquido. Dentro desse tubo aqui, Henrique. Dentro desse tubo. E o líquido vai fluindo dentro do tubo. Por que o líquido vai fluindo? Porque o compressor vai empurrando. O compressor vai empurrando e vai esfriando, vai empurrando, vai esfriando. Quando chega, Henrique, no ponto 2, tem um esquema assim. É como se eu pegasse o tubo, Henrique, e esmagasse o tubo e fica um furinho muito, muito pequenininho para passar. E aí, tá ligado na Excelsa, tá ligado lá na CPFL. Quando tá ligado, o compressor empurra o gás aqui, o líquido aqui para dentro. Quando empurra aqui, passa pelo furinho, expande. Faz o gás ficar frio. Aí o gás frio recebe novamente o calor do comprimido, esfria, até chegar aqui, expande. Então, ele começa a esfriar aqui e acaba de esfriar quando passa pela válvula. Ele esfria lá fora, na chamada condensadora, e depois acaba de esfriar quando passa pela válvula de expansão. E aí retorna frio para dentro da geladeira para fazer tudo de novo. Beleza, Manu? Beleza. Imagina assim, Manu, isso é um tubo contínuo. Tubo contínuo. Pensa assim comigo. Você pegou o aspirador de pó, aqueles bujudos assim, de um lado ele suga. Do outro lado, lá ele sopra. Esse lado que suga é o lado que fica dentro da geladeira. Esse lado que sopra é o lado que fica fora da geladeira. Aqui, os tubos se emendam. Só que tem um estreitamento. Então, repara que como ele sopra para fora,
nesse tubo de fora, a pressão é sempre mais alta. Nesse tubo de dentro, a pressão é sempre mais baixa. Por quê? Ele está sugando, então a pressão aqui está mais baixa. Ele sopra para lá, a pressão lá está mais alta. Então, quando passa pelo compressor, ele comprime adiabaticamente. Ele pega aquele gás que ainda estava meio frio e comprime. Aí o gás esquenta pra caramba, o gás vai esfriando, 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 esfriando. Chegou na válvula de expansão. Quando vai na válvula de expansão, é como se fosse o aerosol. A válvula de expansão é como se você abrisse a válvula e o gás expandisse. A gente tinha falado que se expandir muito rápido é uma expansão adiabática. É uma aplicação para aquela expansão adiabática que nós tínhamos falado lá no... Que eu falei, ó, vou te falar como é que é aplicado. Onde é que eu posso fazer uma expansão adiabática que vai ser útil? A expansão adiabática é útil para poder fazer o gás ficar muito frio, para o gás poder receber o calor dos alimentos, ser novamente sugado aqui para fora, aquecido, perder calor, esfriar, receber calor. Então, e aqui é fácil descobrir onde é que recebeu o calor, onde é que perdeu o calor, né? Onde é que o gás perdeu o calor? Lá fora. Onde é que o gás recebeu o calor? Aqui dentro da geladeira. Tá bom? Ficou melhor? Bom, show de bola, Manu. Show de bola. Bom, gente, aí a ideia é essa. A ideia é ter mais ou menos esse funcionamento das máquinas, tá? Ah, só falando uma coisa. O ar-condicionado é a mesma coisa. A única diferença é que nesses ar-condicionados, quando é aquele ar-condicionado split, que a maquininha fica aqui dentro do quarto e uma outra máquina fica lá fora, essa parte aqui fica dentro do seu quarto. E essa parte aqui fica lá na rua. A grande diferença de uma geladeira para o ar-condicionado daqui é que, na verdade, essa parte que a gente chama de condensador e essa parte que a gente chama de compressor, essas duas partes ficam lá na rua. E a evaporadora e a válvula de expansão fica dentro de casa, quando é ar-condicionado desses split, tá bom? Ah, se Deus quiser, Henrique, fé nisso, meu querido, muita fé. Vamos lá. O que a gente falou? A primeira lei previa que poderíamos ter uma máquina cujo rendimento é 100%. A segunda lei falou que é impossível. Não existe máquina de 100%. Aí um camarada chamado Carnot resolveu tentar fazer uma máquina que tivesse o maior rendimento possível. Então, o que é... Às vezes o exercício fala assim, isso aqui é uma máquina de Carnot. Uma máquina de Carnot seria uma máquina térmica de rendimento máximo. Então, eu quero calcular qual é o rendimento máximo. Eu vou supor que aquela máquina está funcionando sob o ciclo de Carnot. O que Carnot provou? Aqui não dá para a gente ficar discutindo o detalhe disso, pessoal. Não dá para discutir detalhe disso. O Carnot fez o seguinte, 1824, Carnot idealizou um ciclo que proporcionaria rendimento máximo a uma máquina térmica, o chamado ciclo de Carnot. O que é um ciclo? É uma sequência de transformações. O ciclo de Carnot são duas transformações adiabáticas alternadas por duas transformações isotérmicas. Então, uma máquina de Carnot tem 4 transformações, duas adiabáticas intercalada por duas isotérmicas. Então, você vai ter de A para B, repara que está em cima da linha verde, hein? Se está em cima da linha verde, é porque durante o processo AB, a temperatura foi a mesma, isotérmica. Lembrar que a temperatura 1
está mais afastada dos eixos. Então, T1 é maior do que T2. Sempre que um ponto estiver mais afastado, a temperatura dele é maior do que um ponto que está mais perto. Tá? Então, por exemplo, se eu olhar nessa figura aqui, TB é o ponto de maior temperatura, né? TA e TB, e TD é o ponto de menor temperatura, TD e TC, porque T2 é a mesma temperatura aqui. Tá? Então, meninos, o ciclo de Carnot é isso, ó. De A para B, você tem uma expansão isotérmica. Expansão porque o volume aumenta. Expansão porque o volume aumenta. Isotérmica porque a temperatura ficou constante. Depois, nesse momento da expansão, quando expande isotermicamente, é quando você recebe calor. Aqui é quando a fonte quente fornece calor para que isso expanda realizando o trabalho. Porque quando expandiu, lembra lá do vapor rosa? Lembra lá do vapor rosa? O vapor rosa faria uma expansão e realizaria trabalho. Só que depois você vai ter uma transformação BC, que é uma transformação de expansão ainda, só que uma expansão adiabática. Expansão porque de B para C o volume aumenta. E adiabática porque ele falou que tinha que ser adiabática. De C para D, é onde você vai ter uma compressão isotérmica. Na compressão isotérmica é onde você perde calor. Você comprimiu e não teve mudança da temperatura, mas você perdeu calor, porque o gás foi comprimido. Então ele recebe energia na forma de trabalho e perde energia na forma de calor. Então, na compressão isotérmica, é quando a máquina térmica joga calor fora. Então, de C para D é quando ela joga o calor fora. De A para B é quando ela vai na caldeira pegar o calor para realizar o trabalho. Beleza. De D para A é uma compressão, porque o volume diminui, o volume aqui é maior que aqui, é o volume aqui. Então, você vai ter uma compressão adiabática. Então, esse é o ciclo de Carnot, essa sequência. Professor, mas você tem que saber olhar para o gráfico e saber qual é o que é isotérmico, qual é o que é adiabático. Vocês vão ver que lá na lista de exercício tem umas questões que ele quer que você só identifique o gráfico certo. Ele fala isso aqui, fala assim, qual é o gráfico que está obedecendo isso aí? Então, você tem que associar o gráfico ao que ele está falando. Você tem que saber ler o gráfico, tá? Então, olha só. O que o Carnot provou, pessoal? O Carnot provou que o rendimento de uma máquina térmica, o rendimento máximo, é dada por essa fórmula. Essa fórmula calcula o rendimento máximo da máquina. Essa fórmula calcula o rendimento máximo. Professor, o que é T2? T2 é a temperatura da fonte fria. O que é T1? T1 é a temperatura da fonte quente. Então, olha só que interessante. O Carnot provou que na máquina dele o rendimento máximo dependeria só da diferença de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente. Então, o rendimento... Isso aqui é o rendimento de uma máquina qualquer. Isso aqui é o rendimento de uma máquina qualquer. O rendimento máximo é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Mas aí, Henrique, tem um ponto que eu não posso vacilar nunca, hein, velho? Temperatura ali, jamais em Celsius. Temperatura ali, sempre em Kelvin. Temperatura aqui, jamais em Celsius. Temperatura ali, sempre em Kelvin, tá? Então, ele fala assim, ó, o rendimento no ciclo de Carnot
é uma função exclusiva das temperaturas, da fonte quente e da fonte fria, temperaturas absolutas, não dependendo, portanto, da substância que está trabalhando lá dentro. Se é vapor de água, se é vapor de outra coisa, não faz diferença. O que faz diferença é a diferença entre a temperatura da fonte quente, da fonte fria e da fonte quente. É sempre a menor dividido pela maior, gente. É sempre a temperatura mais baixa dividido pela temperatura mais alta. Tá bom? Meus queridos, nós já estamos aí 17h50, até me estiquei um pouco, porque a gente também teve um prejuízo aí na semana passada por conta dessa história da internet, tá? E aí, lá na salinha, lá na pastinha do Classroom, tem a resolução de todos os exercícios. E aí nós vamos combinar assim, Henrique. Já vou olhar ali, Henrique. Isso. Ô, Henrique, qualquer exercício de termodinâmica, a primeira coisa que você vai fazer é pegar as temperaturas, botar em Kelvin, apagar o valor de Celsius da sua mente, tá? Apaga o valor de Celsius da sua mente, bota em Kelvin, tira da sua mente o Celsius, porque aqui é tudo em Kelvin. Então, meninos, olha só o que nós vamos combinar. Sexta-feira que vem nós vamos ter live de novo. Graças a Deus, agora acho que a internet vai digna, tá? No mesmo horário, 4 horas. Henrique, divulga aí pra galera, tá? Eu também vou, porque hoje eu acabei, como eu estava na dúvida, sinceramente, hoje eu nem divulguei direito, porque como eu estava na dúvida se o cara ia vir consertar a minha internet ou não, eu falei assim, não vou ficar de carão divulgando live que não vai ter na hora. Já fiquei mó carão semana passada que não teve a porcaria do negócio. Então, a gente vai combinar assim, semana que vem a gente começa a live tirando dúvida de exercício, mas eu já vou postar material novo. Eu vou pensar direitinho qual é o material novo que eu vou botar lá, tá? Então a gente já fechou mecânica, fechamos termologia, fechamos termodinâmica. Agora, eu tenho que dar um jeito de falar de ondas para vocês, alguma coisa de ótica. O Enem não dá bola quase nenhuma para ótica, mas a gente pode ver o que a gente pode fazer de ótica e eletricidade. O que você prefere primeiro, Emanuele e Henrique? Vocês preferem ondas primeiro ou preferem eletricidade primeiro? O que vocês preferem? Tem preferência? Ai, Manu. Show. Manu, beleza. Show de bola. Tá. Então, semana